Continuamos com os estudos do livro Os Mensageiros. Já há algumas semanas estamos utilizando a sequência dos capítulos e alcançamos hoje o capítulo número 11. E nós estamos também, coincidentemente, no episódio número 11 desta série de gravações. E o capítulo 11, episódio 11, traz o título Belarmino, o Doutrinador. Na gravação anterior, o Américo até brincou e diria Belarmino, o Doutrinador, considerando a extensão que esta tarefa, que hoje nós costumamos nominar de esclarecedor, é aquela pessoa que atende os espíritos em dificuldades, que se apresentam nas reuniões mediúnicas. Como dissemos no final do episódio anterior, André Luiz trouxe vários casos de mediunidades fracassadas. Os próprios protagonistas lamentando os equívocos, as paixões, as seduções que os tiraram da tarefa comprometida antes. Mas hoje nós vamos ver o outro lado da moeda. Aquele que conversa com os espíritos através dos médiuns. E André Luiz, Américo, está querendo aprender. Ele se sentia bem com os novos conhecimentos, considerando a bondade de Deus, a bondade dos amigos espirituais que ali estavam com ele, e ele sempre via nesses contatos aquilo que ele chama de reflorescimento da esperança. Todo mundo estava sentindo vontade de reconstruir os equívocos dos próprios passos. Apesar, muitas vezes, do abatimento, de crises e perturbações, ninguém se sentia ao desamparo. Poderiam ter momentos ali de desânimo, mas ninguém estava desamparado. Havia muito amparo dos benfeitores. E ele, então, interpelou Vicente se não seria possível, para que ele aprendesse mais, consultar a experiência de algum doutrinador, que seria um tarefeiro das instituições espíritas, que conversa com os espíritos nas reuniões mediúnicas. Conversa com os espíritos necessitados nas reuniões mediúnicas, né? Porque quando as reuniões não têm esse foco, por exemplo, receber mensagens de espíritos que desencarnaram, estão fazendo a sua cartinha para as mães que ficaram, para os parentes que ficaram chateados com a perda, né? Diferente. Mas aqui não, é atendimento a necessitados, né? Tanto é que esse termo doutrinador, o André Luiz vai mudar quando ele escreve o livro Desobsessão, e aí é ele que assina o livro, porque não tem mentor na história mais, né? Isso vai acontecer depois que ele escreve o livro Nos Domínios da Mediunidade, quando ele está aprendendo sobre mediunidade no detalhe, com o auxílio do mentor Aulus. Então, 9 anos depois, em 1964, ele escreve o livro Desobsessão. E, nesse livro, ele muda o nome de doutrinador para esclarecedor, porque doutrinar significa impor a doutrina que temos ao outro. Agora, como é que a gente vai fazer isso em 10 minutos, 15 minutos de conversa com um espírito que, às vezes, está há séculos empedernido, né? É claro que os mentores tomam cuidado e levam espíritos mais fáceis de a gente ajudar, né? Mas como é que séculos de empedernimento podem ser dissipados em 5, 10, 15 minutos de conversa? Precisa ser muito bom para fazer isso. Você levantou um detalhe muito importante aí que os nossos telespectadores podem refletir conosco, né? Que os espíritos às vezes levam espíritos, entre aspas, mais fáceis para serem esclarecidos, né? Porque, considerando a diversidade dos caracteres humanos, né, nós teremos espíritos nas mais variadas condições intelectuais, inclusive, é claro, espíritos com grande capacidade de argumentação, com grande capacidade de raciocínio e que podem desmontar, entre aspas, aí, o atendimento de um esclarecedor, digamos, despreparado ou novato, que não tem experiência e que precisa se embasar mesmo no respeito. Como você disse, não temos que impor nada a ninguém, né? Existem espíritos que vêm de outras formações
filosóficas, morais, e claro, e que argumentam com solidez, com convicção. Então, o esclarecedor precisa conhecer um pouco de psicologia, conhecer um pouco de história geral para essas questões todas do atendimento, né? Mas o nosso Vicente levou o André para conhecer Belarmino Ferreira, que era seu amigo já há alguns meses. E ele encontrou um homem de fisionomia grave, gestos lentos, com tristeza no olhar. Foram apresentados. O próprio Belarmino vai perguntar: então você deseja conhecer as amarguras de um doutrinador falido? Aqui já não é o médium falido, Américo, é o doutrinador. Como você disse, André mudou para esclarecedor depois, mas é aquele que atende os espíritos necessitados, e aqui o espírito falhou na lição, na tarefa. Ele tinha esse compromisso, mas se considera falido. André, naturalmente, argumenta que seria para aprender com ele. Essa é um outro lado da moeda que a gente não viu nos casos anteriores. Agora é o esclarecedor que falha, né? E acredito, inclusive, Orson, que muitas vezes a gente falha por não conhecer doutrina, minimamente, né? Doutrina é uma coisa que a gente estuda sempre. A referência das obras básicas, ela sempre deve estar conosco, né? Aquelas frases sintéticas que os espíritos deixaram, os comentários sintéticos de Allan Kardec, sobretudo a respeito de mediunidade, eles são fundamentais para a gente não escorregar em coisas simples, casca de banana, por exemplo, né? Que a gente escorregue num assunto mais difícil, mas nesses assuntos mais simples é preciso tomar cuidado. É uma tarefa que exige muito. Eu confesso que a experiência nos mostrou que não é fácil essa tarefa. Você tem que, em alguns minutos, né, de certa forma, entender o que o espírito está falando e depois ainda contribuir com alguma coisa que alente, que dê esperança ao espírito, né? Então, isso é realmente muito difícil. Mas não é impossível. Isso que é importante destacar, né? Porque o esclarecedor, ele não sabe quem está ali, não está vendo, nem sempre tem o auxílio que o faça entender a situação, ele tem que deduzir gradativamente, precisa estar atento às palavras para não piorar a situação do espírito. Como você tem um seminário dialogando com os espíritos ou conversando com os espíritos, em que os cuidados variam aí sobre vários aspectos de tempo e lugar, e sexo, etc., né? E, então, é uma variedade muito grande. E é uma missão, uma tarefa muito grave. A gente pensa que dirigir reunião mediúnica é apenas estar ali no momento, conversar com o espírito e tentar encaminhá-lo para libertar-se dos seus condicionamentos e prisões psicológicas, emocionais, mas vai além disso. Por isso, nós temos aí a experiência de Bellarmine. Então, essa experiência, Américo, ela é muito valiosa. Eu não me lembrava, fazia muito tempo que não li esse capítulo. Eu estava pensando antes aqui nos erros de diálogos, mas aqui existe uma outra face também de equívoco. E existe um outro problema, né? Quem detém a palavra tem uma responsabilidade grande, porque, afinal de contas, pode influir na vida de um espírito. Em reuniões mediúnicas para atendimento a necessitados, mesmo que a gente erre, Orson, os mentores, eles cuidam do caso depois. A gente vê isso no livro Domínios da Mediunidade. Então, nós temos o direito de errar para aprender. Então, se a gente não complicar muito a conversa, os espíritos consertam depois do outro lado. Alguém vai perguntar assim, então, mas para que faz reunião mediúnica? É para nós, encarnados, aprendermos com a dor do outro, com as dificuldades do outro. Eles contam as suas dificuldades para nós. Então, se a gente não complicar ainda mais a dificuldade, está ótimo, né? E mesmo que a gente não acerte 100% no atendimento, depois que o espírito vai embora, ele está sob supervisão dos mentores. Então, o que eu costumo dizer no seminário é que nós fazemos os primeiros socorros. Você faz lá um curativinho,
simplesinho, na dor que fica aparecendo mais, que é aquela que ele fala, mas a história pregressa do espírito, ela está toda lá atrás, né? E a gente não conhece. Então, os espíritos, então, depois vão realmente ajudá-lo para valer. Então, nós fazemos aqui um treinamento para a gente fazer essa tarefa do outro lado. Olha que coisa interessante. Eu, pelo menos, concluí isso, né? E concluí baseado num livro que você conhece muito bem, que é um livro gostoso de ler, que é o Voltei, do irmão Jacó. O irmão Jacó é pseudônimo de um diretor da Federação Espírita Brasileira, Frederico Figner, que era esclarecedor em reuniões mediúnicas. E desencarna e chega do outro lado, ele vai se preparar para o trabalho na vida espiritual. E um dos trabalhos que ele tinha para fazer, ele que escolheu, era tentar esclarecer um espírito que ele nunca conseguiu. Então, ele volta para se aproximar desse mesmo espírito, porque enquanto ele estava encarnado, ele não conseguiu fazer modificações nesse espírito. E vai conversar pessoalmente, sem o filtro do médium, tete a tete, olho no olho. E o espírito ainda põe o dedo no nariz dele. Cadê a sua luz, ô Jacó? Cadê a sua luz? Que coisa. Então, ele foi fazer esse trabalho de esclarecimento do outro lado. E no Missionários à Luz, quando a gente estudar, que é o próximo livro, o Alexandre vai dizer: o trabalho de esclarecimento dos espíritos é feito aqui. Nós temos grupos especializados, está escrito lá, né? Então, eu fiquei perguntando, mas então por que nós estamos fazendo isso? Para aprender. Para aprender. Esse é o objetivo. Porque eles sempre fizeram um atendimento a espíritos desencarnados antes de Kardec descobrir que a gente podia fazer reunião mediúnica. Não existia reunião mediúnica antes de Kardec, a não ser para fazer mesa girar. Mas nenhum espírito era atendido nessas reuniões. E antes disso, nem se sabia da existência deles. Desconfiava-se, porque o fenômeno espírita está conosco de muito tempo. Os espíritos sempre agiram sobre os encarnados, né? Mas é só depois de Kardec que passaram a existir reuniões mediúnicas. Pois é, Américo, todas essas considerações aqui, o nosso Bellarmino, ele só foi compreender, né, somente aqui, conforme diz ele, na vida espiritual, ele veio compreender essas verdades. Ele se refere com muito carinho ao doutrinador divino, dizendo que absteve-se de qualquer escravização aos bens terrestres. Então, a frase que ele colocou aí para referir-se a esse ensinamento de Jesus aos homens, a esses aprendizados todos, cuja verdade só pôde compreender lá, ele vai confessar que, depois de longas meditações, chegou ao conhecimento de que na vida humana, junto aos que administram e aos que obedecem, aos que ensinam. A ilustração que você colocou aí é muito apropriada, Américo. Porque quem ensina tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque vai mexer com a vida do outro, para o resto da vida, né? Todos nós, por exemplo, temos uma vertente profissional, muito provavelmente em função de professores que nós tivemos na infância. E todos nós temos alguns professores que nos marcaram. Não são muitos, veja só. São poucos os que nos marcaram. E esses que marcaram mostram exatamente a relevância daquele que ensina e como ensina, né? Então, realmente, o esclarecedor tem uma tarefa muito importante, mas também de risco. Nós precisamos tomar cuidado com o que a gente fala, né? Pois é, o Bellarmino saiu de nosso lar com a tarefa de doutrinação no campo do espiritismo. Ele veio com este planejamento de reencarnação. Ele se sente fracassado agora, sabendo e descortinando tudo isso. Ele vive uma tragédia angustiosa dentro de si mesmo, né? E ela é resultado daqueles que conhecem o bem e esqueceram de praticar. Porque ele também foi assistido para isso. Ele foi preparado, contou com o amparo dos espíritos amigos, ele fez muitas promessas, não foram pequenas,
Inclusive, ele cita a Elisa, que se dispôs a acompanhar ao serviço do bem, que seria a esposa, seria a companheira desvelada. Mas, apesar de toda essa tarefa comprometida, e a tarefa constaria do trabalho assíduo do Evangelho do Senhor, de modo a doutrinar, ou seja, amparar primeiro com exemplo, depois uma palavra. Mas ele se sente fracassado, Américo, porque, apesar de muitos médiuns que eles foram enviados, né, para a mediunidade, duas colônias importantes, circunvizinhas ali de nosso lar, enviaram muitos servos para a mediunidade e pediram ao governador cooperasse com a remessa de missionários competentes para o ensino e a orientação. Um destaque aqui para o planejamento reencarnatório desses trabalhadores. E, aliás, ele faz uma referência antes, que ele chega a pensar que nas esferas do Cristo há os mordomos, os cooperadores e os servos. E ele vai citar novamente esses que se classificam como verdadeiros servidores. E, apesar do passado dele culpado, ele se candidatou ao serviço com o endosso do ministro Gedeão. Você lembrou bem, Wilson, o planejamento reencarnatório, no caso dele, olha só com que detalhe foi planejado. Então, companheiros de outras duas colônias foram designados para reencarnar próximo ao local onde iria reencarnar, para se juntarem depois num determinado centro espírita para desenvolverem a tarefa. Então, veja o grau de detalhe que existe no planejamento estratégico. E quando você faz um só, porque a sua palestra mostra isso, quando você faz um só exemplo de alguém que está se preparando, mas dá para perceber na sua palestra que tem um monte de gente envolvida que tem o seu planejamento reencarnatório. E eu sei que você conclui com isso, na citação da palestra, na citação final. Então, veja, até médiuns estavam encarregados de fazer com que ele desenvolvesse também a tarefa. Então, não é à toa que nós estamos juntos em determinados centros espíritas para fazer essa tarefa, ou outra, tanto faz. Você fez bem em citar isso, porque muitos de nós que estamos aqui participando desse estudo formamos grupos e estamos junto com outras pessoas. O planejamento de cada um envolve, eu vou repetir a palavra aqui, mas traduz o envolvimento de outros tarefeiros. Isso faz parte do planejamento. Como você disse, o planejamento de um leva em conta o planejamento de todos os demais, porque cada um tem o seu planejamento próprio, mas tudo isso devidamente encaixado, considerando as dificuldades, as necessidades de cada um. Então, ele deveria desempenhar atividades a esse resgate pessoal dele próprio e, ao mesmo tempo, atender irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados. Mas, para facilitar isso, tudo isso, desde criança, ele recebeu as noções do Espiritismo através dos pais. Diversas circunstâncias que pareceram casuais, nada mais eram do que a ação desse planejamento devidamente feito. Os serviços eram promissores, ele vai dizer aqui, as atividades nobres, construtivas, mas ele começou a fazer exigências, Américo, foi aí que começou a se perder. Ele se deixou levar, melhor dizendo, por um excessivo apego à posição de comando da instituição. Tinha 8 médiuns que o acompanhavam, aqueles que foram planejados, dedicados ao serviço, mas ele ficou mais para o lado científico. Ele começou a exigir dos médiuns provas. É difícil assim, América, a coisa andar, hein? Quando a gente fica exigindo provas de que aquele médium está falando corretamente, fica complicado, sobretudo se ele expõe isso, ou mesmo não expondo a atitude não verbal do esclarecedor, a gente às vezes percebe que ele está querendo fisgar alguma falha na transmissão da mensagem, né? Quando não é esse o objetivo. Por exemplo, nós sabemos de um período em que o médium novato passa, que é o animismo. O animismo é um começo de mediunidade. Então, se a pessoa não sabe disso e percebe que
o médium é anímico, porque repete sempre o mesmo tipo de espíritos, né? Ele acha que aquilo é uma falsidade, quando é, na realidade, uma necessidade do médium. E se a gente apoiá-lo, eu passei por essa experiência com um médium, né? Se a gente apoiá-lo, ele se transforma num bom médium depois, com os anos, né? Então, é uma coisa realmente desafiadora essa, né? Mas, enfim, na vida espiritual, todos os esclarecedores passam por um treinamento para ser esclarecedor, exatamente para errar menos, né? E alguém vai dizer assim, mas eu não lembro nada. Então, mas lá dentro, de tanto repetir o treinamento, você já tem uma base, e aí é só desenvolvê-la com as oportunidades que a vida vai apresentar. Veja, oito espíritos de outras cidades foram localizados próximos a ele, eles eram médiuns bons, mas com aquela história de ficar exigindo a perfeição dos médiuns, ele acabou colocando os pés pelas mãos na tarefa. E além de tudo isso, Américo, ele foi seduzido pela vaidade intelectual, né? Se sentia com muito conhecimento doutrinário. Com isso, ele acabou constrangendo os médiuns, os companheiros do grupo, porque demonstrava muito conhecimento teórico. E além daquela posição de liderança do grupo, quer dizer, a opinião dele começou a valer, ele começou a impor condições, um certo exagero de pesquisa científica, cultura filosófica, esquecendo-se do principal. Esse foi o problema. E aí atraiu, naturalmente, espíritos interessados apenas nessas questões, sem a busca do verdadeiro objetivo de vida, que é aprender ou melhorar. Aí ele começou a exigir dos médiuns, começar a fazer perguntas ao plano invisível, e com isso o resultado era sempre negativo, porque os médiuns não são adivinhos, não são agentes do IBGE para fazer perguntas de pesquisa da vida espiritual. Não é essa a finalidade da mediunidade. Isso começou a irritar ele, perdeu a serenidade, começou a ver nos médiuns pessoas de má vontade e má fé. Naturalmente que a crítica entrou a todo vapor aí, em torno dos médiuns e companheiros. Que coisa, Américo, que situação que a gente não espera encontrar, mas também está aqui num planejamento reencarnatório, na tarefa de esclarecer espíritos dos dois planos, e o nosso Belarmino fracassa pela vaidade, pelo desejo de domínio, das ideias de imposição. Ele tem até uma frase aqui, que ele mesmo cunha, né, dizendo: os médiuns não eram aparelhos para a gente conversar com um defunto comunicante, né? Não são máquinas os médiuns são seres vivos, né, que têm as suas dificuldades, têm as suas percepções, às vezes até limitadas, né? Mas com aquele desejo de aperfeiçoar tudo, ele fez ingerências na mediunidade alheia, né? E acabou fazendo exigências que às vezes os médiuns não conseguiam, porque imagine o seguinte: um médium esteja vendo um espírito. Essa é uma suposição, não sei se ele fez isso, mas quem não está bem informado vai querer saber se um outro médium está vendo o mesmo espírito e do mesmo jeito, quando as percepções são diferentes. Então, se ele não tem a comprovação de que um outro médium viu determinado espírito, sinal que aquele que viu primeiro não está falando a verdade. Olha que coisa! A gente precisa saber que a mediunidade é diferente para cada um. E isso pode ser um problema se o sujeito fica preocupado com essa dificuldade, né? Começa a exigir que médiums comprovem o que o outro falou. Como é que vai trabalhar desse jeito? Você cai num terreno muito perigoso aí. Ele queria fazer dos médiuns, como ele mesmo disse na frase que você citou, aparelhos de comunicação fácil. Ele achou que era muito prático perguntar por médium, o médium respondia e tinha condições. Mas cada médium tem a sua bagagem, a sua experiência, a sua percepção. Nós vimos no capítulo anterior das percepções ampliadas. Nem todos têm percepções ampliadas. Alguns têm percepções muito modestas, estão iniciando na tarefa mediúnica, outros são mais experientes. Não dá para uniformizar isso. Não existem duas criaturas iguais.
E apesar das advertências da esposa, América, ainda ele vai cair num outro problema aí. Além da cegueira, no sentido do conhecimento na prática, e da vaidade, e mesmo da ignorância, né? Ele também começou a ser arrastado para o interesse econômico, América. Olha que perigo. Ele acabou se transferindo para um movimento da política, não da política que eleva, ele mesmo diz isso, mas da politicália inferior, aquela que troca posições políticas por dinheiro, por exemplo. E aí, então, a derrocada foi total, né? Abandonou a tarefa, porque para ele todo mundo estava mistificando, não havia nenhum médium absolutamente confiável, e acabou jogando a oportunidade de trabalho pela janela, né? Então, é um alerta interessante para nós também considerarmos essa possibilidade com qualquer um. Isso pode acontecer com qualquer um. É o tipo de comportamento desconfiado, é o tipo de comportamento sem discernimento, é o tipo de comportamento até fanático, porque não compreendeu os fundamentos, né? Sem compreensão, e principalmente atacando pessoas, atacando. Porque nós não podemos, não temos o direito de exigir nada de ninguém, não é só na mediunidade. Imagine na mediunidade, então. E, infelizmente, Américo, quantos casos a gente vê de médiuns que faliram completamente por causa de exigências de doutrinadores, de exigências de dirigentes. Nós estamos falando aqui de um doutrinador, de um esclarecedor, mas do outro lado da moeda também. Como você disse anteriormente, a palavra influi na vida. Se esses médiuns não são tão seguros, não são médiuns preparados, ali no caso eles foram preparados, mas não estão livres de uma derrocada em função do comportamento do dirigente que eles confiavam, porque a direção dada pelo doutrinador pode pôr a perder muitos esforços. Eu mesmo já observei isso, médiuns que abandonam o grupo mediúnico Sim, exatamente por causa do doutrinador, ou do isso. dirigente, vamos dizer assim, né? Eu já vi as duas coisas, né? Ou porque o doutrinador não atua adequadamente, vou chamar de esclarecedor agora, ou porque o É. esclarecedor não atua adequadamente, ou porque o dirigente, que também é esclarecedor, e sempre deve ser, não age adequadamente, né? Eu conheço uma história, por exemplo, que um dirigente fez um elogio na primeira intervenção de um novato, de um médium, de um esclarecedor novato. Como era um esclarecedor que tinha a atividade profissional de desenvolver sistemas de computação no grande porte, era uma pessoa bastante acostumada a seguir um roteiro de perguntas que levavam a ele perceber exatamente qual devia ser a solução do problema. Então, na primeira intervenção, a pessoa se saiu muito bem. E, no final, o dirigente fez um elogio a esse esclarecedor que estava fazendo o primeiro atendimento. A pergunta é, o que aconteceu com os outros dois esclarecedores que também estavam na reunião? Eles não foram elogiados? Por quê? Então, é uma coisa que nós devemos tomar muito cuidado. Elogios a médiuns, a gente só deve fazer elogios ao grupo. Quando o grupo faz um bom trabalho, a reunião corre escorreita, né? Corre tudo certinho, né? Sem grandes problemas, né? A gente faz um elogio, olha, o grupo estava muito bom, todo mundo cooperou, né? Agora, elogios particulares a médiuns são complicados, a gente não devia fazer isso. Você toca num ponto fundamental, hein, Américo? Muitos elogios têm colocado muitos esforços a se perderem. É muito complicado. E Na área críticas mediúnica, também, né? a crítica desmedida e muitas vezes cruel é capaz de colocar uma mediunidade a perder-se completamente. E foi o que aconteceu com o Belarmino aí. Ele vai dizer: por aí estacionei muito tempo desviado dos objetivos fundamentais da tarefa, porque a escravidão ao dinheiro transformou os seus sentimentos. E aqui tem uma frase muito triste, Américo. Acabei meus dias com uma belíssima situação financeira no mundo, mas em um corpo crivado de enfermidades, com um palácio confortável de pedra e um deserto no coração.
tarefa falida, Américo? Difícil, é uma conclusão difícil, mas que serve para todos nós que temos tarefa no Espiritismo. Nós não estamos isentos do erro, ele está permanente. Por quê? Porque é um mundo de expiação e provas. Nós não somos espíritos que têm tanta experiência assim que erram muito pouco, né? Ou nada, é o caso dos espíritos puros, né? Mas por quê? Porque não recebem mais a influência da matéria, não estão sujeitos à influência da matéria, eles influem na matéria. Então, qualquer de nós está sujeito, aqui na Terra, está sujeito a grandes erros ainda. Agora, nós podemos aproveitar, porque tem muita gente que fez bem a sua tarefa mediúnica, ou está fazendo bem a sua tarefa mediúnica. Claro que em tempos de pandemia não tem tido reunião presencial, né? Então, os grupos mediúnicos aproveitaram para estudar bastante, foi uma coisa boa. Os médiuns estudam bastante atualmente. Como não é difícil de prever, esse comportamento do Belarmino ligou a companheiros menos dignos dos dois planos. E aí, como ele mesmo diz, o resto o amigo poderá avaliar. Tormentos, remorsos, expiações. Um belo tempo em sofrimento no mundo espiritual, recolhido por nosso lar, e agora tentando se reconstruir. Ele vai dizer como aprender sem a escola, sem retornar o bem e corrigir o mal. Tarefa que todos nós deveremos encarar mais cedo ou mais tarde. Aprender, ficar no bem e ainda ter que corrigir aquilo, os equívocos que deixamos para trás. A história do Belarmino e a próxima também, voltadas diretamente para os esclarecedores, né? E é muito bom, porque nós podemos aprender com os erros dos outros, né? Ou nós fazemos os nossos próprios erros e aprendemos com eles, ou então a gente observa os outros e aprende com os erros também. Aí a gente vê o grande aprendizado de André Luiz. Ele termina o capítulo dizendo ao Belarmino: tenho certeza que não vim tão só ao centro de mensageiros, mas também ao centro de grandes lições. É o que nós estamos vendo aqui. Por isso, Américo, diante de tantos quadros difíceis do comportamento humano na mediunidade, como é o caso, quanta coisa para aprender e para observar com mais atenção, para não sermos levados de roldão aí por desafios que estão à nossa frente. Não existe tarefa na Terra sem desafio. Qualquer profissão que a pessoa escolha tem o seu filé, mas também tem o seu osso, né? Toda profissão tem osso, né? Por quê? Porque envolve pessoas, e as pessoas são complicadas ainda num planeta de expiação e provas. Nós temos dificuldade de agir harmoniosamente, em grupo, por exemplo, né? Mas isso está mudando, né? As empresas hoje estão mais preocupadas em formar equipes, por exemplo, multidisciplinares, onde não importa qual é a experiência que vem de determinada escola ou vem da outra, porque na minha época, por exemplo, os formandos de determinada escola eram preferidos numa fábrica, por exemplo. Por quê? Porque a escola tinha uma tradição naquela modalidade que oferecia aos alunos. Hoje não, hoje é fundamental que a pessoa tenha no seu grupo de trabalho experiências diferentes, né? Para a gente aceitar as diferenças. Isso é fantástico, isso já está acontecendo. Então, daqui para frente é melhorar essa harmonia dos diferentes. Muito bem, Américo. Concluímos aqui o capítulo 11. Como sempre, recomendamos aos amigos que leiam o capítulo na íntegra, porque o nosso comentário é muito curto, 30 minutos para todo esse conteúdo que aqui está, repleto de lições e reflexões nas frases, nas entrelinhas. Tem muito material para ser visto, lido e refletido aqui. Fazemos um comentário motivador para que você leia a obra, releia a obra e aproveite seus ensinos, né? Na próxima semana, como disse o Américo, nós vamos conhecer um outro caso. É o capítulo 12, a palavra de Monteiro. Muito bem, então, para todos eles, até mais. Até a próxima. Obrigado a você.